Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra estar aqui na sua companhia. Nós vamos juntos para mais uma jornada na nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que está trazendo para o quarto trimestre de 2021 um tema maravilhoso. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nosso comentarista é o pastor Helenay Cabral, que é conferencista, é teólogo, é membro da Casa de Letras Emílio Conde e há muitos anos comenta as revistas Lições Bíblicas. E hoje ele está aqui comentando a revista Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos, fechando o quarto trimestre de 2021, ou melhor, fechando o ano de 2021, no quarto trimestre, falando sobre um tema inédito, a vida e a obra do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Durante os trimestres, nós estudamos muito sobre cartas paulinas, nós estudamos muito sobre teologias nas cartas de Paulo, mas agora, para encerrar o ano de 2021, nós estamos falando justamente sobre a pessoa de Paulo e tudo aquilo que nós aprendemos com essa vida extremamente ligada ao Evangelho. Paulo foi o maior plantador de igrejas de que se tem notícias. Paulo foi o maior missionário. Paulo foi o maior apóstolo. Paulo foi usado nas mãos de Deus de maneira espetacular. Excetuando Jesus Cristo, que foi o maior de todos, é o nosso referencial em absolutamente tudo, Paulo foi o personagem, é o personagem mais importante do Novo Testamento e um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. Nós vimos até a semana passada um homem feroz, um homem cruel, um homem que arrastava as pessoas estrada fora, um homem que arrastava homens, mulheres, um homem que fazia as pessoas blasfemarem contra Cristo, um homem que levava as pessoas para a prisão, um homem que levava as pessoas para a morte, um homem que estava enfurecido, enraivecido, uma fera selvagem, disposto a estraçalhar as suas presas. O inimigo número 1 do Evangelho, o inimigo número 1 daquele movimento que estava iniciando, a Igreja de Cristo, o inimigo número 1 do movimento que se dizia O Caminho. Aliás, apelidaram esse movimento de O Caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, o inimigo número 1, o principal algoz desse movimento, viria a ser, acredite, o maior exponencial desse movimento. Paulo se tornaria então o maior plantador de igrejas. Paulo se tornaria então o maior apóstolo. Paulo se tornaria então o maior missionário. Excetuando Jesus Cristo, o principal de todos, o nosso maior líder, nosso maior referencial em absolutamente tudo. Paulo, ele foi o maior personagem do Novo Testamento e um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada. Imagine, por exemplo, a sua Bíblia sem as 13 epístolas de Paulo. Quantas coisas nos seriam ocultadas? Pois bem, o homem cruel chamado Saulo, hoje, na lição de hoje, vai ter o encontro que vai marcar não somente a sua vida, como a vida de toda a humanidade. Não somente a sua vida, como a vida de toda a igreja. Não somente a sua vida, como a vida do mundo religioso de então. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Saulo. Fique conosco, porque o tema de hoje promete. A lição número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Nós temos na nossa revista Lições Bíblicas o nosso texto áureo, nós temos a validade prática, nós temos a leitura diária e nós temos também a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se em Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 9.
Ali vai falar como foi a conversão de Tarso, como foi o encontro entre Jesus e Tarso, ou melhor, entre Jesus e Saulo de Tarso, entre Jesus e até então o maior inimigo da igreja, entre Jesus e até então o maior perseguidor da igreja, entre Jesus e até então com o maior algoz da igreja. Aquele homem, aquela fera, seria finalmente domada. Então é imprescindível que você faça a leitura de Atos capítulo 9, versículos 1 ao 9, para um maior entendimento do assunto que nós já estamos tratando aqui com você. E o nosso primeiro tópico, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Primeiro subtópico, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Segundo, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Terceiro, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Nós temos então, do texto que nós mostramos para você, a conversão de Saulo. Aqui diz, nesse texto, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Nós vimos na semana passada que Saulo não podia conceber, não podia aceitar que um homem que morreu na cruz, e a morte de cruz para o povo judeu era uma morte maldita. Pois bem, um homem que morreu com uma morte maldita, um homem que morreu sob uma penalidade maldita, um homem que morreu crucificado, fosse considerado o Messias. Ora, o Messias seria morto, e morto crucificado. E agora inventaram que esse Messias havia ressuscitado e estavam espalhando isso por toda a parte. Saulo não poderia deixar que isso acontecesse. Saulo não poderia permitir que esse grupo continuasse falando tantas asneiras, tantas besteiras, tantas blasfêmias. Saulo não poderia admitir que esse grupo continuasse pregando, falando, testemunhando, convencendo outras pessoas. Saulo tinha que dar um fim nisso. E ele encampa uma guerra pessoal. Porque nós vimos que Saulo, ele conseguiu dos líderes da sinagoga em Jerusalém cartas, autorizações para que se encontrassem alguém que se dizia da seita do caminho, fosse levado imediatamente para Jerusalém. E lá em Jerusalém, essas pessoas serão levadas à prisão e muitas delas serão levadas à morte. Pois bem, essa guerra era pessoal. Saulo tinha uma guerra pessoal contra esse povo, contra essa gente, contra essa seita. Saulo respirava ódio. Saulo estava com sangue nos olhos. Entrou ali em Damasco, ou melhor, não chegou a entrar em Damasco, logo na entrada já aconteceu algo vultuoso na sua vida, mas chegava até Damasco com muito ódio. Chegava até Damasco com o seu plano traçado, levar todos aqueles que se diziam seguidores de Cristo para Jerusalém, para lá eles sofrerem as penalidades dos hereges, as penalidades dos mentirosos, as penalidades daqueles que estavam ultrajando a lei, daqueles que estavam ultrajando a religião judaica. Os seguidores de Cristo sabiam que Saulo faria tudo para cumprir as suas ameaças. Ameaças e morte, diz o texto. Morte. Ele não apenas queria levar preso suas vítimas, ele desejava puni-las, castigá-las, prendê-las e até mesmo matar. Ele faria o que tivesse que ser feito para acabar de vez com aquele movimento que colocara em xeque tudo o que Saulo aprendera sobre a religião ao longo de sua vida. O texto diz: e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Paulo estava documentado, devidamente autorizado a capturar e fazer o que tivesse na sua mente para levar para Jerusalém os hereges e lá dar um jeito neles. O texto prossegue: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
uma luz extremamente forte, cujo resplendor era irresistível, e aquele esplendor irresistível tomou conta daquela estrada. E naquela luz, o próprio Jesus estava vindo encontrar-se com Saulo na entrada da cidade. E, caindo em terra, prossegue o texto. E aqui muitos afirmam que Saulo literalmente teria caído do cavalo. Mas ele estaria realmente montado em um animal? Provavelmente sim, pelos seguintes motivos. A distância que Saulo e sua comitiva estavam percorrendo de Damasco até Jerusalém era cerca de 240 quilômetros. Era praticamente impossível imaginar que Saulo estivesse a pé. Os generais romanos costumavam montar cavalos geralmente brancos. Saulo não era um general, porém tinha status de tal. Estava chefiando um grupo de pessoas que seria responsável pela captura dos rebeldes. Dificilmente Saulo estivesse em algum tipo de charrete ou algum carro com tração animal. O mais provável é que realmente estivesse montado uma cavalgadura, um cavalo. Não podemos afirmar categoricamente, nós não podemos bater o martelo e afirmar que Saulo estivesse montado em um cavalo, pois a Bíblia não afirma. Mas analisando o texto, o contexto, nós podemos supor que isso era verdade. E se estivesse montado um cavalo, talvez tenha descido para tentar vislumbrar melhor aquela luz e caído, já desmontado, com um imenso clarão que viera sobre si. Então ele poderia estar montado sim um cavalo, poderia ter sim caído do cavalo, ou poderia ter descido do cavalo e após ter caído com aquela luz. Mas a palavra de Deus, ela não fala isso. Aqui nós estamos no campo da suposição. Ok? Apenas suposição. E a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo definitivamente comprara aquela briga. Era pessoal. Ele próprio se sentia perseguidor. E o próprio Jesus também comprara aquela luta, também comprara aquela briga. E ele próprio se sentia o perseguido por Saulo. E Saulo diz: quem é, Senhor? Saulo imediatamente reconhece que alguém muito importante estava falando com ele. E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O dia do grande encontro chegou. A caça e o caçador. O caçador, a fera indomável, estava caída. A fera estava caída. O caçador estava caído. E a caça era o Filho de Deus. E agora estava falando com ele, com Saulo. Agora estava se mostrando a Saulo. Agora estava se apresentando a Saulo. E a voz continua: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa não obedecer, não querer seguir adiante, ser teimoso. Alguns fazem uma comparação com dar coice, coiçar. Um cavalo que empaca, que não quer seguir adiante. Aguilhão é um espinho, é um ferrão, uma ponta afiada. Muitos comparam com a espora usada para cutucar o cavalo. O cavalo, ele está ali e daqui a pouquinho empaca ou por algum motivo não quer continuar, então espeta-se uma ponta afiada nele. Isto é o aguilhão. Ou seja, seria difícil para Saulo fugir de uma missão que em breve lhe seria entregue. Agora nós temos uma pergunta, e uma pergunta que vem sendo feita há muito tempo e muitas vezes respondida da maneira errada, ou interpretada da maneira errada a resposta. A conversão de Saulo foi irresistível? Os nossos irmãos calvinistas, que acreditam que a graça é irresistível e que Deus já escolheu quem será salvo e quem será condenado, se apegam a esse texto
para afirmar que Saulo não poderia resistir ao convite do Senhor, pois ele fora escolhido. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Saulo não escolheu a Cristo, mas Cristo escolheu a Saulo. E nós atestamos, nós entendemos que nosso digníssimo reverendo está certo. Cristo escolheu a Saulo, assim como Cristo escolheu a mim, escolheu a você também. Agora, como eu e você podemos dizer não a qualquer momento para esse convite, Saulo também poderia dizer não para esse convite, embora toda a dramaticidade que lhe foi apresentada, embora todo o evento fabuloso que foi lhe apresentado e que ele se envolveu ali na chegada a Damasco. Quais são as ideias centrais dos calvinistas? A depravação do homem é total, pois toda a humanidade pecou. A escolha de Deus é incondicional. A expiação de Jesus e a obra da salvação são limitadas, pois a abrangência de ambas não é universal, mas contempla apenas os eleitos. A graça de Deus é irresistível. Ou seja, a graça de Deus, graça é um dom, é algo imerecido, é um favor imerecido. Mas se essa graça é irresistível, na verdade, nós podemos dizer que essa graça é imposta. Há uma imposição de Deus, há uma interferência de Deus. Será isso mesmo? Se a graça ela é um favor imerecido, ela não pode ser algo imposto. Aí existe uma dicotomia, algo que não fecha. Eles falam, nossos amigos irmãos calvinistas, que Jesus morreu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teria morrido apenas pelos eleitos. Mas nós evocamos o texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo diz respeito a todos, toda a humanidade. A graça é universal, a salvação é universal, mas a graça, ela pode ser escolhida ou rejeitada. Porque quando Cristo fala que duro será para Saulo recalcitrar contra os arguilhões, Jesus está falando exatamente sobre o livre-arbítrio. Seria difícil, mas não impossível, Saulo resistir ao chamado. Seria difícil, mas não impossível, Saulo resistir à missão que estava lhe sendo entregue. Ele poderia fazê-lo, embora com aquela luz, embora com aquela voz, ele poderia dizer, não, eu não quero, eu vou continuar perseguindo, eu vou continuar matando, eu vou continuar levando preso, eu vou acabar com esse movimento. Saulo poderia fazer isso. Tanto é que mais tarde, já transformado, já conhecido como Paulo, ele afirma em Atos 26 e 19, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à voz celestial. Ou melhor, desculpe, à visão celestial. Porém, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, ele poderia ter desobedecido. Aqui fala de uma escolha. Aqui fala que Saulo escolheu obedecer. Porque ele poderia ter resistido a essa escolha. Saulo, poderia ter sido desobediente. Ou seja, embora todo o empreendimento de Jesus para falar pessoalmente com ele, toda a veemência do encontro poderia ter resultado nulo, caso Saulo se negasse a aceitar o chamado de Cristo, pois ele tinha essa opção. Saulo tinha essa opção. A última palavra era sua, aceitar ou negar tão honroso chamado. A graça pode sim ser resistida e negada. E Paulo, lá em Efésios,
capítulo 2, versículo 9, vai vaticinar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo fala que a graça é responsável quando aceitada, quando acolhida pela salvação do homem. E o que é graça? É um favor? É uma gratidão? A graça, na perspectiva da Assembleia de Deus, diz que quão grandes são nossos pecados, quão grande é a graça de Deus para nos perdoar e reconciliar consigo, quão grande deve ser a nossa gratidão a esse Deus tão amoroso. Nós temos uma versão, ou 3 versões da conversão de Paulo. Nós temos 3 relatos da conversão de Paulo. E eles envolvem a luz resplandecente e a voz. Algumas pessoas usam essas 3 versões sem conseguir. Elas tentam levantar contradições sobre o relato da conversão de Saulo. Veja, lá em Atos capítulo 9, que é o texto base da nossa lição de hoje, é mencionado que os companheiros de Saulo, eles não viram a ninguém. Os companheiros de Saulo não viram a ninguém. Eles também viram o clarão. Importante é que o fato de que apenas Saulo foi cegado com o clarão, embora ele fosse visível para todos, embora ele fosse visto por todos, apenas Saulo foi atingido em cheio com aquele clarão, o cegando. Mostra que o assunto ali era realmente pessoal entre Jesus e Saulo. Eles ouviram que alguém falava no meio da luz, mas não entendiam o que a voz dizia. De novo, era um encontro muito pessoal entre Jesus e Saulo. O som era incompreensível para eles. Em Atos capítulo 22 e em Atos capítulo 26, informa que os homens viram a luz, o resplendor, mas não ouviram. Aqui, ouvir quer dizer no sentido de entender, saber o que está sendo dito. Eles não conseguiam entender aquela voz. Alguém estava falando, mas para eles era algo desconexo, porque a voz falava exclusivamente com Saulo. A conversa aqui era entre Jesus e Saulo. Então nós vimos que não tem qualquer contradição. Então nós vimos que não tem qualquer discrepância nesses 3 relatos bíblicos. Bom, vamos resumir aqui. Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram a ninguém. Saulo ficou imediatamente cego. Saulo é levado para a casa de Judas, na rua direita, em Damasco. Olha só que interessante. Saulo, se nós entendermos que ele estava em um cavalo, estava vindo, cavalgando. Se nós entendermos que ele vinha num cavalo branco, diferenciado dos demais, vinha cavalgando, vinha à frente daquela comitiva, vinha à frente daquele pequeno exército, com ódio, com furor, pronto para entrar triunfalmente ali em Damasco, acaba caindo, ouvindo a voz, e ele entra cego ali em Damasco. Ele entra conduzido pela mão. Ele entra tateando ali em Damasco. Veja só, a sua entrada deveria ser triunfal, mas foi uma entrada humilhante para alguém que estava chefiando aquela equipe, aquela comitiva. E ali Saulo ficou cego, e ficou 3 dias cego. E durante os dias de sua cegueira, Saulo não comeu e nem bebeu nada. Não comeu e não bebeu nada. Em Damasco havia um cristão por nome Ananias, e o Senhor em uma visão fala com ele. No início, Ananias argumentou com Deus, ficou com medo, mas acabou obedecendo à voz de Deus.
Ananias encontra Saulo e o chama de irmão, ou seja, Ananias agora está convencido de que aquele homem que está ali, até então uma fera selvagem, era na verdade um escolhido por Deus. Irmão Saulo, é a saudação que Ananias faz, denotando que estava confiando na obra que Deus estava preparando. Saulo recobra a visão, Saulo se alimenta, Saulo é batizado e Saulo fica em Damasco. Nosso segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Nosso primeiro subtópico, a conversão começa no arrependimento. Segundo, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Terceiro, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. E aqui nós temos a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desenvolve uma obra completa e multifacetada na vida do ser humano, mais precisamente aquele que permite a ação de Deus em sua vida. Veja, permite, concede, aceita, livre-arbítrio. O Espírito Santo é aquele que convence. E esse convencimento é algo espetacular. Por melhor que seja a mensagem, por melhor que seja o desempenho e a performance do pregador, por mais bem escolhidas que sejam as palavras, por mais bem pontuadas que sejam os argumentos, por mais esclarecedora que seja a pregação, por mais elaborado que seja o convite, o apelo, por mais bem construído e estruturado todo o processo da mensagem, quem realmente age no convencimento humano, quem convence na verdade é o Espírito Santo. E ele não apela para o emocionalismo barato. Não, ele age na razão, na percepção, no intelecto, no fundo da alma. Trabalha na consciência. Foi ele quem convenceu Saulo. Mas esse convencimento não é o que alguns pensam, uma lavagem cerebral. Não. Esse convencimento é fazer a pessoa ter a percepção do seu erro, a percepção do seu mau caminho, a percepção de que está no lado errado, a percepção de que não está fazendo a coisa certa, isso tudo no caso de Saulo. Mas quem toma a decisão é a pessoa. O Espírito Santo é aquele que guia. Ele guia o pecador. Ele guia até a fonte. Mas quem aceita é o pecador. Ou quem desiste, ou quem nega, também é a pessoa. O Espírito Santo ensina. Ele mostra o caminho a seguir. Mas ele espera a decisão da pessoa para aceitar ou não seguir aquele caminho. Convencimento não é obrigatoriedade. O Espírito Santo não coloca ninguém contra a parede. Ninguém, por ação do Espírito Santo, sente-se obrigado ou constrangido a fazer algo que não queira. O Espírito Santo, ele coloca todos os pontos e a pessoa decide aceitar ou não. Saulo decidiu aceitar. E ele arrependeu-se, porque a conversão ela começa pelo arrependimento. Saulo, ao longo de suas cartas, vai falar, vai relembrar com tristeza tudo o que ele havia feito contra o povo de Deus. Ele se mostra arrependido por todo o mal que ele fizera. Ele se mostra arrependido por todo o empreendimento que ele fizera contra a Igreja de Cristo. Mas ele também entende que estava agindo na ignorância, que até então não sabia da verdade, e essa verdade foi colocada a ele ali na entrada de Damasco. Saulo foi transformado, radicalmente transformado. Veja que Saulo deveria entrar nas sinagogas ou deveria entrar nas casas das pessoas com raiva, chutando a porta, derrubando tudo,
quebrando tudo, arrastando as pessoas, dando voz de prisão para as pessoas. Mas agora entrava ali em Damasco, na sinagoga, agora entrava ali em Damasco, nas casas, um homem tranquilo, calmo, pacífico, e que fala de Jesus. Um homem que fala que Cristo é o Messias. Um homem que fala que Cristo é o Filho de Deus, dando um verdadeiro nó na cabeça das pessoas que não entendem como aquele principal inimigo do Evangelho agora era um defensor desse mesmo Evangelho. Isto é conversão, isto é transformação, isso é nova vida. Saulo teve uma mudança radical no seu modo de pensar. Saulo foi convencido racionalmente pelo Espírito Santo que ao invés de perseguir a igreja, deveria aderir a ela, que ao invés de tentar estancar o crescimento da igreja, deveria promover esse crescimento. E ele o fez ao longo da sua jornada. Ele o fez ao longo da sua trajetória. Ele o fez ao longo das suas viagens missionárias. Saulo foi transformado. O sentimento de arrependimento, o sentimento de tristeza por ter perseguido o povo de Deus, deu lugar à alegria de promover o Evangelho e promover a reconciliação de muitas pessoas com um Deus verdadeiro e promover o encontro de muitas pessoas com um Deus verdadeiro. Arrependimento, transformação, mudança de vida, conversão. Tudo isso nós vimos genuinamente na vida de Saulo, que depois adotou o nome de Paulo, o maior de todos os missionários, o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os líderes humanos da igreja. Chegamos ao nosso terceiro tópico, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro subtópico, faculdade intelectual. Segundo, faculdade das emoções. Segundo, faculdade da vontade. Quais foram as faculdades atingidas? O intelecto, o raciocínio lógico. Saulo, durante aqueles 3 dias que esteve cego, tenha certeza disso, tenha convicção disso, teve muito tempo para pensar. Teve muito tempo para retratar na sua mente tudo o que havia acontecido. Um filme na sua mente sobre tudo o que havia acontecido. Ele pensou, ele raciocinou e ele chegou à conclusão de que estava fazendo tudo errado. De que não estava perseguindo um simples movimento, mas perseguindo o próprio Filho de Deus. Ou seja, o líder daquele movimento morto na cruz, o líder daquele movimento ressurreto, o líder daquele movimento era o Cristo. Ele chegou à conclusão que isso era verdade. Ele chegou à conclusão que aquele movimento pregava a verdade. Ele chegou à conclusão que aquele movimento estava certo. Ele chegou à conclusão que aquele movimento estava apropriado da verdade, estava apropriado da verdade, enquanto ele estava enganado, enquanto ele estava iludido, enquanto ele estava completamente enganado. Ele chegou à conclusão, raciocinando, pensando, meditando, naqueles 3 dias que esteve ali cego. Emoção, a parte sentimental, sensorial, o sentimento próprio, o sentimento humano, a emoção. Imagine Saulo pensando, então quer dizer que eu fiz tudo errado. Quantas pessoas eu coloquei na prisão? Quantas pessoas eu castiguei? Quantas pessoas eu fiz blasfemarem contra Cristo? Quantas pessoas eu levei à morte? Agora aquele sentimento, aquelas emoções estavam aflorando em Saulo. Agora Saulo estava arrependendo-se de tudo o que fizera. Agora Saulo estava amargurado por tudo aquilo que fizera. Mas Cristo ajudou ele a entender que ele estava agindo até então na ignorância. E a partir de então, ele agiria
na razão, no intelecto, na emoção, com novas perspectivas para a sua vida. Vontade, a tomada de decisão, o julgamento, o livre-arbítrio. Saulo, então, ali, naqueles 3 dias em que esteve cego, ele tomou uma decisão. A partir de então, teria uma nova vida. A partir de então, seria o novo aliado do Evangelho. A partir de então, seria o novo arauto do Evangelho. A partir de então, de perseguidor, ele não se importaria em ser perseguido. Agora ele era um novo homem. Ele confundia a todos, tanto cristãos como judeus, tantos daqueles que se diziam do caminho como judeus. E começava a pregar ousadamente e afirmando para quem quisesse ouvir que Jesus era o Filho de Deus. A conversão genuína ao Evangelho deve ser traduzida pela vontade de passar adiante as boas novas de salvação. E com Saulo foi exatamente assim. Ele aprendeu a verdade e queria que essa verdade fosse espalhada, queria que essa verdade fosse multiplicada. E ele foi o maior multiplicador dessa verdade. Saulo começou a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E aqui nós vimos um homem convertido. Mas vejam só, ele não foi aceito de imediato. A sua conversão não foi aceita de imediato. Aqueles homens que esperavam chegar ali um algoz, que esperavam chegar ali alguém para ferir, alguém para prender, alguém para matar, agora não entendiam porque chegou ali alguém que pregava a palavra de Deus e não aceitaram. E tentaram matar a Saulo, que teve que ser livre, teve que fugir. E Saulo fica 3 anos na Arábia, muito provavelmente em uma experiência com Cristo. Saulo vai para o deserto. Saulo, depois da sua conversão, ele precisava de um aprendizado. Não aprender a lei, não aprender os mandamentos, não aprender os rudimentos da lei. Ele sabia tudo isso. A lei mosaica sabia de tudo isso. De cor e salteado, de A a Z. Sabia tudo. Mas precisava de um treinamento específico com Jesus. Jesus treinara os seus discípulos. Jesus ensinara os seus discípulos. E agora estava ensinando pessoalmente a Saulo, ali no deserto. Ali no deserto foi a grande escola de Saulo. Ali no deserto foi a grande escola de Saulo. Saulo vai para Jerusalém, mas não é aceito pelos discípulos. Eles não acreditavam na repentina conversão de Saulo. E Saulo volta para casa e fica 10 anos ali em Tarso, no ostracismo, no esquecimento. Mas aí vai vir Barnabé e vai tomar Saulo pela mão e vai levar para Antioquia. E a partir de lá, eles vão para a viagem missionária. Veja que é um processo longo, é um processo difícil, é um processo que demanda tempo, é um processo que demanda esforços, é um processo que demanda paciência. Saulo, perseguidor, Saulo convertido, Saulo fugitivo, Saulo no deserto, Saulo em Jerusalém, Saulo rejeitado, Saulo esquecido em Tarso e Saulo colocado de novo na cena através de Barnabé, que acreditou no seu ministério. Tem alguém que acredita no nosso ministério. Sempre tem alguém que acredita no nosso potencial. Sempre tem alguém que acredita no nosso chamado. Sempre tem alguém que acredita na nossa missão. Deus levanta alguém para dar crédito ao nosso chamado, para nos ajudar, para nos auxiliar, para investir em nós. Barnabé investiu em Saulo. E a partir do investimento de Barnabé, os discípulos, enfim, aceitaram a Saulo.
Alguém investiu em você. Alguém conta com você. Alguém espera por você para fazer a obra de Deus. E nós também devemos investir, devemos descobrir potenciais, devemos descobrir talentos, porque tem muita gente por aí pronta para fazer a obra de Deus, esperando por você ir lá e pegar pela mão e ajudar essa pessoa a prosperar na obra de Deus. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, foi uma grande honra, foi um grande prazer. Gostou do vídeo? Curta ele, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal, faça-nos crescer, propague esse vídeo, coloque ele nas suas redes sociais, nos ajude para que nós possamos continuar aqui fazendo a obra de Deus, tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.